A música já veio para nos acalmar, dar a sabedoria de estar mais calmos, tá? Prestar mais atenção no que vai ser dito, e que a espiritualidade maior quer nos mostrar, quer nos indicar, quer nos ensinar mesmo. Então, vamos ficar concentrados no estudo, para que aprendamos mesmo tudo que for dito, para que possamos levar, fazer o bem mesmo às outras pessoas, levar a palavra mesmo, que quando Allan Kardec escreveu esse livro, foi para nos ensinar a aprender. Como eu disse, na primeira vez, eu não consegui estudar esse livro, mas hoje eu estou perseverante. Tem hora que eu fico apavorada, tem hora que eu saio do prumo com esse estudo, mas eu estou perseverante. E agradecendo mesmo ao Pai e à espiritualidade por estar me ajudando a estudar esse livro. Muito obrigada. Assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Boa tarde, Yolanda. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, Yolanda. Boa tarde, Yolanda. Boa tarde, Yolanda. Boa tarde. Bom vê-las e vê-los. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Marcinha. Boa tarde. Pelo que eu anotei aqui, nós lemos o item 14, mas faltou ler do livro Justiça Divina. Justiça Divina. Vou colocar aqui e vou pedir para você, Yolanda. Você pode ler? Posso. Deixa eu só meu lugar. Faltou a Justiça Divina do 14 e do 15, né? O 14 nós já lemos do Justiça Divina? Acho que não, né? Não, falta o 14 e o 15. O 14 e o 15, está certo. Então, estou aberta aqui no 14, 68. Lição 68, não é isso? Isso mesmo. E o 15 é 36 depois. Peraí. 68. Você pode me falar a página? Não, eu anotei aqui. Deixa eu ver se está... a página, deixa eu ver se está aqui embaixo. 138, já achei. Você achou aí? Porque aí eu leio na minha tela. Eu vou ter que ler aí na sua tela mesmo, para não... Não, está aqui. Item 14, né? Ante os espíritos puros. Mentalizas a natureza divina. Não. Ante os espíritos puros. Lição 68 do livro Justiça Divina. Reunião pública de 27/10/61, primeira parte, capítulo 8, item 14. Mentalizas a natureza divina dos espíritos puros e queres partilhar-lhes o banquete de luz. Sonhas trajar-te de esplendor e espargir sobre os homens os dons infinitos da bondade celeste. Entretanto, ai de vós, ai de nós, espíritos vinculados ainda à terra. Somos, por enquanto, consciências endividadas a entrechocar-nos na sombra de débitos clamorosos, compelidos ao barro das próprias imperfeições. Apesar disso, é possível começar, desde logo,
a escalada ao fulgor dos sismos. Não podes hoje. É real. É real. Não, é real. Oi? Até as filmagens na prisão é tudo real. Oi, tem gente com o microfone ligado aí. Apesar disso, porém, é possível começar desde logo a escalada ao fulgor dos sismos. Não podes hoje erguer as mãos, sustando o curso da tempestade. Contudo, guardas contigo os meios de acerenar a procela de dor que zurze o coração dos companheiros em sofrimento. É possível, de um instante para outro, transmitir para o mundo as mensagens divinatórias das supremas revelações. No entanto, bastará... É impossível, né? Deixa eu ler de novo. É impossível, de um instante para outro, transmitir para o mundo as mensagens divinatórias das supremas revelações. No entanto, bastará leve esforço e acenderás o alfabeto em muitos cérebros que tateiam na noite da ignorância. Diligenciarias debalde agora materializar os entes sublimes da esfera superior ante os olhos terrestres. Todavia, nada te impede de concretizar o caldo reconfortante para os doentes abandonados que esmorecem de fome. Na atualidade, resultaria infrutífero qualquer empreendimento de tua parte no sentido de alimpar o próximo verminado de chagas, pronunciando simples ordem verbal. Contudo, ninguém te furta o ensejo de alentar-lhe a esperança ou lavar-lhe as feridas. Em vão buscarias à pressa renovar milagrosamente o ânimo envenenado de entidades embrutecidas, transformadas em obsessores intransigentes. No entanto, consegues aliviar em bálsamos de oração e de amor a mente desorientada, fronteiriça à loucura. Reflete nos mensageiros divinos, respeita-lhes a missão e roga-lhes apoio na caminhada, mas não tentes obter de improviso as responsabilidades que lhes pesam nos ombros. Não reclames para teus braços o serviço do sol. Cumpre os deveres que te competem. Para isso, não te digas cansado, nem te proclames inútil. O verme, infinitamente distante do pensamento que te coroa, é o servo esquecido que aduba a terra, para que a terra te forneça o pão. Nossa Senhora, essa lição é... Você sabe o que me lembrou? Você sabe aquela passagem que fala assim que os missionários nem se reconhecem como tal? Então, quando a gente chegar a um estado de espírito puro, vai ser uma coisa tão natural que a gente não vai ter nem percebido. Sim, porque a gente vai aprender a amar incondicionalmente, né? Sem esperar nada, sem querer nada, amando a Cristo, né? Sem orgulho e sem vaidade. Sem orgulho, sem vaidade, sem nada. Então passa a ser algo natural mesmo, né? É como a gente vê aqui no mundo, né? Os poucos exemplos que nós vimos,
como Gandhi, Madre Teresa, Chico Xavier, eles agem tão naturalmente e que não percebem que eles se destacam. Eles não querem ascensão, serem vistos, serem colocados em altares, mas eles se distanciam da maioria exatamente pelo que são. E é de forma tão natural que a gente é que percebe que eles são espíritos diferenciados. Assim seremos quando conseguirmos alçar nossos voos, né? E para fazer o Aí, bem não precisa ser anjo, né? não. Aí fazer o bem vai ser tão natural como respirar. Nós não sentimos o ar entrando e saindo. Nós respiramos simplesmente. Mas há uma movimentação de todo o nosso organismo, né? De toda essa musculatura aí que faz esse processo. Naturalmente, fazer o bem vai ser respirar normal. Respirar os fluidos divinos. Como diz uma mensagem que eu li, né? Não sei aonde que eu li, fazer o bem vai ser o alimento de nossa alma, vai ser fazer a vontade do Pai. A realidade já é, né? Nós é que não alcançamos ainda. É. Como a Paulinha falou, fazer o bem não precisa de ser anjo para fazer o bem, né? E nós estamos aí, quando ele começa a falar aqui, sonhas trajar-te de esplendor e esparzir sobre os homens os dons infinitos da bondade celeste. Mas nós não trabalhamos para poder chegar nesse ponto. Nós vamos ter que trabalhar para poder chegar nesse ponto aí, de poder chegar nesse estágio, né? E se a gente sonha em querer fazer alguma coisa que a gente não é o quê? De certa forma, orgulho, né? É, de certa forma, vaidade. A gente querer ser alguma coisa que a gente não é. Nós não somos ainda. Então, ele chama a gente para a nossa realidade aí. Para a gente fazer o bem dentro da nossa possibilidade, que nós temos a possibilidade, dentro do nosso nível espiritual. Todos podem fazer o bem. A gente coloca uma meta, né? Porque é bom quando você coloca uma meta para você ter um guia. Tipo assim, eu quero ser mais gentil, quero aprender a gentileza. E coloca isso na cabeça e vai também fazendo aquilo que a gente falou, aquele planejamento neurolinguístico, né? Sou melhor, vou tratar melhor as pessoas, vou falar com mais delicadeza, com mais amorosidade, com mais respeito. E você vai e emprega os seus dias em fazer isso. De repente, você consegue chegar no final da sua vida um meio degrau melhor, né? Aqui ele alerta, apesar disso, porém, é possível começar. Ele te dá um sacode lá nos 3 primeiros parágrafos, né? Te dá uma sacudida e diz, mas tudo bem, você pode começar logo, hoje, né? A escalada é passo a passo, né? Pouco a pouco, isso que a Paulinha colocou aí, pouco a pouco. Mas os anjos são aí para nos dar exemplo e fazer com que a gente tenha essa vontade de ser igual a eles, né? Tem um colega de serviço que ele é referência, porque quando ele fala com tanto carinho, com tanta educação, e ele não é de forma alguma dissimulado. Muito pelo contrário, ele tem um cuidado muito grande e a gente reconhece ele por causa disso. Então, quando você tem uma pessoa que você pode falar assim, poxa vida, quando eu crescer quero ser igual a ela. Mas é Legal. porque você reconhece no outro alguma coisa que você admira e que aí sim você tem que se esforçar para, de repente, aprender com o exemplo que você tem, né? Diferenciado, né? O Paulo, eu estava pensando nisso ontem.
Esse final de semana eu fui para Santa Teresa. Aí na descida nós paramos para comprar, queria comprar capelete e biscoito. Era num lugar lá, eu falei, vou no banheiro. Quando você compra aí? Aí eu entrei no banheiro. Estou no banheiro. Não deu 1 minuto, gente, que eu entrei no banheiro. Aí entrou uma turma, sei lá, vocês estavam de fogo, não sei o que aconteceu. Aí tiveram 2 banheiros, um aqui, outro aqui. Aí ficaram lá na porta. Não é possível que ela está demorando tanto. Não é possível. Ela deve estar fazendo o número 2. Não sei o quê. Não sei o que é lua. Aí, quando eu saí, você sabe a ira da gente. Aí eu falei, não estava fazendo o número 2, eu acabei de entrar. Aí quebrei o pau. Aí, quando o Carlos ia chegando na porta, ele, o que houve? Aí eu falei, aí dentro do carro eu falei para ele assim, como que eu me arrependi? Ele, de quê? Do nada eu falei para ele, de eu ter falado aquilo. Por que eu não... Eu estou estudando tanto, eu estou tentando aprender tanto, eu não podia fazer diferente? Entrar na brincadeira deles? Claro que eu fiz o número 2. Vocês nunca fizeram, não? Vocês não têm vontade, não? Mas eu saí focando. Gente, que coisa horrível, Carlos. Aí comecei a chorar. Eu fiquei com raiva de mim mesmo. Tá vendo aí a lição hoje? Me mostrando. Falei, eu tenho que aprender a acabar com essa ira minha. E eu só vou aprender. É assim mesmo. A gente, quando começa a se reparar, já é o começo. Pior quando a gente nem repara, nem se repara, nem se observa. Todo mundo tem esses momentos, Joana. A gente tem que se perdoar também. E isso. Se esforçar para numa próxima não revidar. Você pode fazer esse treinamento aí, olha, se acontecer alguma coisa, o que eu vou que eu acho que deveria fazer? Eu acho que eu deveria rir de mim mesmo. Aí você começa, de repente, depois de algumas vezes que você tenta, você lembra que você tem que rir de você mesmo. Aí você, de repente, começa a rir de você mesmo. É uma coisa que você... Eu não sei, pelo menos eu não consigo. Eu decido, eu entendo que eu preciso fazer alguma coisa, não é automático. Exige um esforço danado, porque eu estou cheia de mazela. É um processo, né? Nós somos assim, né? E além desse estudo que nós fazemos aqui, eu faço um com a Cristina, que é o autocontrole. Eu falei, eu faço esse estudo. Para que eu estou estudando isso? Com essa ira minha? Olha, eu fiquei revoltada comigo mesmo. Mas isso é que o Francisco está falando, é um processo que nós estamos atravessando. Mas você vai conseguir, se esforçar, vai conseguir. Todos nós podemos conseguir. Como a Paulinha está falando, vai substituindo aquilo que é ruim por uma coisa boa, que é a ferramenta da PNL, né? E a gente vai conseguindo, aos poucos consegue mesmo. Só de a gente já ter... Os próprios espíritos falam que a natureza não dá salto, né? A gente vai galgando pouco a pouco, né? Degrau por degrau. Então... Até que a gente vai começar só a fazer o bem sem perceber, no automatismo, igual vocês estavam falando aí. Hein, Joana? Aí eu estou lembrando aqui da pergunta que o Chacu faz, né? O que será que Jesus faria? Aí eu com meus botões, mas aí, carinhas, não, será que Jesus fazia o número 2? Uai, eu não sou Jesus ainda não, aí, eu acho que eu posso me esforçar. Mas aí todo mundo passa por isso aí, Joana. Todo mundo passa. É só de a gente já nos percebermos, né? Verdade. A gente, de repente, tem que mudar a pergunta, viu, Chacu? O que seria melhor fazer? Dentro da minha ou então pensar, possibilidade, se fosse o Chico Xavier, o que ele faria, né? Faria nada, saia de lá rindo. Sai de lá de dentro rindo. Ele sairia, abençoava, falava, me desculpa, eu estava com dor de barriga. Eu estava pensando nisso, Jaco. Aí o pessoal ficaria sem graça e acabava, né? Desculpa, eu demorei, né?
Ficaria É, todo mundo, exatamente. Verdade. sem graça. Mas, É isso que a Joana, gente tem que aprender. mas, A Joana, lidar olha com a gente. só. Não tem nada melhor do que a prece para que você consiga as coisas. Então, se você começar, você já descobriu isso em você, já percebeu, já se arrepende da atitude. Então, comece a fazer prece por você mesmo. E como a prece ela é sempre mais, são pedidos, né? Prece por você mesmo, que você pede para você mesmo, né? Faz para você mesmo. Isso vai te ajudar muito, com certeza. Vai mesmo, que eu já me reparei. É isso que a gente tem que ver quando a gente se tem que se conhecer, né? Como fala, né? Como fala, se Autoconhecimento. autoconhecimento, isso. Aí, nesse autoconhecimento, você vê o que você sente quando você faz as coisas erradas. Aí eu falei para eu estava até falando para ele ontem, no carro também. Eu estou querendo me trabalhar para não ter mais. Não ter saída minha, para não ter mais dor de cabeça e nem dor de estômago. Porque quando eu saio do que eu sou, do que eu quero ser, aí eu tenho uma dor de cabeça louca, aí eu fico com dor de estômago. Então, isso eu não quero mais para mim. Eu mesmo falei, eu não quero isso mais. Então, quando a pessoa vem aí eu vou fazer mesmo, ficar olhando para a cara dela, olhando e falando, ou me calo, ou eu começo a rir, brincar. É Já isso que é eu um tenho. grande passo isso, né, Joana? É, Um grande avanço. já me conhecer aonde dói quando eu fico assim. Mas isso não é só você, Joana. Eu acho que todo mundo, sabe? Todo mundo passa por isso, todo mundo. Com exceção aqueles espíritos já bem mais elevados. Até Chico Xavier tinha momentos em que ele perdia as estribeiras, né? Imagina a gente. Mas o bom disso é você tomar consciência. Porque esses dias, eu lembro que esses dias aconteceu eu mandar minha cadelinha para o rapaz, só um que tosa ela, que dá banho nela. Eu falei para ele assim, meu bem, eu já tinha saído de casa e voltei para falar com ele, meu bem, eu quero que você tose somente as patinhas dela, tá? E deu banho nela. Quando eu cheguei que eu vi, a minha cadelinha estava a coisa mais horrorosa. Mas eu tive vontade de pegar aquele sujeito, sabe? Aí eu peguei e falei para o meu marido assim, pega o dinheiro, vai lá pagar, porque eu não quero nem olhar para ele, para eu não fazer com ele como eu já fiz com um outro anteriormente, que eu só faltei bater no cara, sabe? Uns 4 anos atrás. E não me arrependi, tá? Quando o outro saiu, feito maluco, coitado. Mas esse de agora, eu tive essa autorreflexão e eu disse assim, eu não vou falar com ele, a não ser um momento que eu o encontre, porque é um menino que eu até gosto bastante dele, pelo trabalho dele. Só que eu acho que ele quer ganhar muito dinheiro e faz muito apressado. Então, eu vou ter uma conversa com ele a esse nível, sabe? Que ele está perdendo dinheiro, ele não está ganhando, porque eu não levo mais a minha cadelinha para ele dar banho. Então, quer dizer, ele vai perder clientes. Então, já consegui me conter, porque senão eu iria falar poucas e boas para ele, sabe? Então, a gente vai conseguindo ter um autocontrole, sabe? É porque na vida sempre foi muito brigona, né? Que eu já falei até do que papai falou pro Gilmar, meu marido. Muito brigona. Eu já perguntei para todo mundo, apesar de tudo, eu acho que eu já melhorei bastante, mas eu tenho cara de brava. Então, o que que eu penso hoje em dia? Eu, antes de entrar numa briga, ou antes de ficar, eu fico pensando assim, será que vale a pena eu gastar energia em achar ruim com alguma coisa? Eu já consegui melhorar muito nesse sentido. Será que vale a pena eu perder tempo ficando zangada
ou me irritando, às vezes funciona, nem sempre. Mas já melhorei. Pois é, Paulinha, você é igual a mim, viu? Eu sou desse jeito. Bravo que você nunca viu desse jeito. Olha só, mas olha só, eu vou agora, o seu Arnon, eu vou entregar o seu Arnon agora, gente. O seu Arnon, ele não explode, mas ele guarda a raiva lá dentro dele. Isso aí não é a mesma coisa? Não é questão aí de você guardar a raiva. Você vai ter que mudar o seu interior para falar assim, vale a pena eu ficar com raiva? Pois É aí. exatamente isso aí, Paulinho. Eu não guardo raiva de ninguém. É que eu não revido nada. Para mim, tudo tá bom. E qualquer hora tá tudo bom. Você não revida. Mas eu sou assim mesmo. Não é que eu estou forçando nem mudando nada, não. Já nasci assim. Ele não revida, tá? E ele não guarda rancores, vamos dizer assim. Mas ele fica com muita raiva por dentro, e emburrado, e não fala nada. Eu já sou o contrário, eu sou de falar, entendeu? Aí eu não sei o que é pior das duas coisas. Eu acho que, para ele guardar, eu falo sempre para ele, quando você estiver chateado com as coisas, por favor, você fala, porque você vai estar me dando a oportunidade de rever o que eu fiz, ou o que alguém fez a você. Agora, você simplesmente se fechar com a sua chateação, não vai fazer ajudar as pessoas, e nem a você. Olha, eu não faço igual o seu Arnon, não, viu, seu Arnon? Não é que tá tudo bom para mim, não. Mas é que eu não quero brigar. Não, para mim, se não está tudo bom, vai ficar. Pois é, mas esse que é o trabalho que eu sempre me refiro aqui. A gente tem que fazer o trabalho interior. Nos esforçar para fazer esse tipo de trabalho e lembrar da indulgência, né? Que aquele coração que está fazendo aquilo, ele está fazendo dentro do nível dele de conhecimento, do nível dele de espiritual. Então, a gente começar a lembrar da indulgência, de enxergar que ele está naquele momento diferente na vida dele, do que nós já conseguimos enxergar, aí a gente vai perdoar e ficar tranquilo, sem brigar e sem também guardar para dentro aquela raiva. Não, eu não guardo e nem brigo. Com certeza. Pois é. Então, já estamos avançando. E quando eu vejo que eu estou chateado com alguma coisa assim, eu faço uma oração e daí em 2 minutos já passou. Ele vai para lá, se isola um pouco, entendeu? Só que vamos fazer uma reflexão. Bom, aqui você não... Eu nem te conheço, tá, seu Arnon? Mas será que quando a gente guarda esse rancor, ou, vamos dizer, uma chateação dentro da gente, e a gente não permite que a outra pessoa expor para essa outra pessoa, isso também não é uma falha da gente? Não é uma forma de... Se você expor, você pode estar a outra pessoa. Não seria? Eu acho que teria que refletir, porque tem um momento adequado para conversar com a pessoa, porque senão ela pode achar ruim, pode explodir, a gente não sabe a reação daquela outra pessoa. Então tem que ter muita habilidade para poder tocar nessa ferida. Então, se a gente não consegue se expressar para melhorar outra pessoa, é melhor a gente melhorar a nós mesmos e não querer melhorar o outro, deixar ele lá. Pelo menos a gente... Pode falar, Paulinho. Não, pode acabar. Aí seria aquele caso, né? Da gente não tem poderes para mudar o outro, mas nós temos poderes para mudar nós mesmos. Isso nós temos. Não adianta a gente querer mudar o outro. A dificuldade é o que está aqui que eu destaquei. É impossível de um instante para outro transmitir para o mundo as mensagens divinatórias das supremas revelações. No entanto, bastará leve esforço, e acenderás o alfabeto em muitos cérebros que tateiam na noite da ignorância. A gente pode falar de uma forma indireta para a pessoa,
procurar uma maneira de falar que acende no coração da pessoa, que deixa ela pensativa, sem ferir. Pode esperar o momento certo, porque às Esperar o vezes momento surge. certo, mas sem também falar de uma maneira direta que a pessoa vai sentir. Pode ter certeza. Aquele meu amigo lá do serviço, ele chama atenção. Ele chama atenção quando precisa, mas a forma como ele faz, você vê que não é agressiva, é uma forma que você percebe a preocupação dele com você e, ao mesmo tempo, ele é muito firme em te dizer aquilo que ele acha. Então, a gente tem que fazer esforço todo dia mesmo. Quando a gente tem um exemplo, aí é mais fácil, né? Pô, eu teria que fazer desse jeito. Segura, Tem que quando não fazer tem igual aquele Santo negócio. Agostinho, né? Mas não tem aquele negócio lá do Chico, toda vez que você estiver zangado, coloca água na boca A e água da deixa. paz, né? Ah, E fazer igual Santo Agostinho, toda noite fazer reflexão onde eu errei, por que que eu estou assim, aonde eu, né? O que que eu Exatamente. posso falar para essa pessoa mudar, mas não na hora da raiva. Exatamente. Né? É o É caminho, isso. né? Ele deu a É. dica, como ele fazia, ele conseguiu vencer, né? Isso aí. O que vocês acham? Vocês querem falar mais sobre esse assunto, dessa lição, ou vamos passar para frente? Para frente, né? Agora, então, seria a lição número 36, Yolanda? Lição 36, Chacu. É 36, né? Essa aqui é É. 68. Ah, tá, do item do 15, né? Da Justiça Divina. É do item 15. É, item 15. É essa aqui, ó. Lei do mérito. Lei do mérito. Você pode ler? Tá. Lição 33, Lei do Mérito, do livro Justiça Divina. Reunião pública de 5 de junho de 61. Primeira parte, capítulo 8, item 15. Se presumes que Deus cria seres privilegiados para incensar-lhe a grandeza, pensa na justiça antes da adoração. Para isso, basta lembrar as circunstâncias constrangedoras em que desencarnaram quase todos os vultos das ciências, das religiões e das artes, que marcaram as ideias do mundo, nas linhas da emoção e da inteligência. Dante, exilado. Leonardo da Vinci, semiparalítico. Colombo, em desvalimento. Fernão Magalhães, trucidado. Galileu, escarnecido. Bering, faminto. Lutero, perseguido. Calvino, endividado. Vicente de Paulo, paupérrimo. Spinoza, indigente. Milton, privado da visão. Lavoisier, guilhotinado. Beethoven, surdo. Mozart, em penúria extrema. Braille, tuberculoso. Lincoln, assassinado. É Joule, né? Inválido. Cury, esmagado sobre as rodas de um carro. Lilienthal, num desastre de aviação. Pavlov, cego.
Gandhi, varado a tiros. Gabriela Mistral, cancerosa. E se os gênios da altura de Hugo, Pasteur, Edison, Einstein partiram da Terra menos dolorosamente, é forçoso reconhecer que passaram entre os homens também sofrendo e lutando, junto à bigorna do trabalho constante. Cada consciência é filho das próprias obras. Cada conquista é serviço de cada um. Deus não tem prerrogativas ou exceções. Toda glória tem preço. A lei do mérito, da qual ninguém a lei do mérito, da qual ninguém escapa. Então não há nada sem trabalho, né? E esse trabalho aí é o trabalho íntimo. Né? Nada sem trabalho. Eu fico pensando nesses nomes todos aqui que foram expoentes, né, em alguma ciência, acabaram de alguma certa forma padecendo por falta ou de obras, né, mais profundas, obras aí no caso ligada ao bem, né, não descumprimento das leis divinas. Mas aí a gente teria que esquecer aqui alguns nomes do tipo Vicente de Paulo. Ele lutava e dava, era caridoso, tem uma... Tem. Então, tem vários aqui que a gente também não pode falar, porque foi em decorrência da vida que levou. Eu acho que Ou foi então muito mais... porque tinham que passar por alguma coisa ainda, né, Paula? Apesar por de tudo que exemplo, fez. o tal do Stephen Hawking, ele depois, quando ele descobriu a doença dele, ele teria 2 anos de vida, ele ia morrer na flor da idade. O cara conseguiu ficar muito tempo naquele estado trágico, sem conseguir se mover, se comunicando através do piscar de olhos, né? Então, tem uma coisa aí de você ir além da sua própria... É ir além, né? Ir além. Sim. A gente não pode esquecer que nós estamos num planeta de expiação e provas ainda, né? Sim, exatamente. Então, todos aqueles esses expoentes, que mesmo realizando grandes feitos, morreram, às vezes, de forma trágica ou passaram penúrias durante suas vidas, com certeza foi possivelmente, né, uma finalização de débitos, né, de coisas que eles teriam, de resgates, né, que eles teriam, e às vezes adentraram ao mundo espiritual de forma muito mais leve, né? Com certeza. Mas eu acho que nem tudo aí, no caso, seria débito, não. Às vezes seria, tipo, eu queria passar por tal experiência para eu... É isso que eu estou falando, finalização de provas, né? Talvez não sei Não, mas eu não estou falando de expiação. denominaria de débitos, mas que na fieira de suas encarnações, né, ainda faltava alguma coisinha e que mesmo eles trabalhando como trabalharam, ainda a forma com que levaram essa vida foi exatamente aquilo que faltava para que eles adentrassem o mundo espiritual de forma mais... alçassem voos maiores no mundo espiritual. Mas é E isso que eu estou não te falando. necessitassem mais de retornar à carne. Né? Sim, Francisco, mas nem tudo seria débito, porque tem muita gente que não tem um débito para pagar e resolve passar por determinada coisa para conseguir aprender. É aquele negócio, você fez a prova e passou, mas agora eu quero uma prova mais difícil. Não que eu não tenha cumprido lá não tenha pago minhas expiações, eu não estou com débito. Eu estou querendo aprender. É porque tem uma história que a gente já contou lá na evangelização, eu acho que eu já cheguei até a falar para vocês aqui dela, do rapaz que tinha terminado a encarnação dele bem
e ele queria trabalhar junto aos doentes. Aí o mentor dele falou: olha, você vai ter que acumular um pouquinho mais de conhecimento. Então, o que que aconteceu? Na encarnação seguinte, ele veio com o corpo todo alquebrado, todo cheio de problemas de saúde, e apesar de tudo, ele conseguiu levar essa aprendizagem dele com bastante proveito. Morreu jovem, aí o mentor dele falou: você agora está pronto para abarcar aquela missão que você estava pleiteando antes. Aí sim, ele veio bem e pôde trabalhar junto com os doentes que ele queria tanto. Ele não tinha débito para pagar. Ele queria Com aprender. certeza. Os motivos são os mais adversos possíveis. Então, Exatamente, porque aqui fala do mérito. Então, tem espírito que está vindo para cá de outros orbes para ajudar no progresso da Terra, e eles não têm que pagar nada aqui, eles já estão livres da Terra. Eles estão vindo para ajudar, então eles vão ganhar o quê? Vão ganhar um mérito de ter vindo aqui fazer auxiliar os espíritos que estão aqui ainda na Terra. A gente não ouve falar nesses livros aí do Divaldo, que tem vários espíritos vindo de planos superiores, de planetas superiores ao nosso, para poder encarnar aqui e reencarnar aqui e trabalhar no progresso da humanidade. Eles não precisariam de vir, eles se oferecem para vir. Eles não vieram compulsoriamente, né? Vieram por livre, espontânea vontade. Eles estão vindo com amor para poder ganhar. Eles vão ganhar um mérito de vir aqui enfrentar um planeta ainda obscuro, denso, né? E para ajudar, quer dizer, por isso que a lei do auxílio, a lei do bem, tem uma outra lição aí que fala isso, eu já não me lembro de onde, fala que o próximo é o nosso degrau para a subida da escada em direção a Deus. Exatamente. O auxílio ao próximo. Que bonito isso! Muito bonito. Não sou eu que estou falando, eu estou falando do que eu lembrei, de algum lugar que eu li aí. Mas é verdade, isso é verdade. O próximo, o trabalho em direção ao próximo, é o nosso degrau para a subida da escala evolutiva. Porque se não fosse do contrário, você viria sozinho, né? E não teria tanto, não teria nada disso que nós estamos estudando, né? Você não teria atribuições nenhuma, você seria você simplesmente passaria por esse planeta, simplesmente, né? Exatamente. Nós por isso vamos... a vida em sociedade é extremamente necessária, né? Para que a gente aprenda lidando com as pessoas, né? Convivendo com as pessoas das mais diversas situações, né? Para que a gente comece a se tornar melhor, agindo melhor. Jesus veio dar um exemplo maior de escalar o Calvário com a cruz no ombro, para poder mostrar para a gente, para não ferir ninguém, aceitar, renunciar. Ele deu esse exemplo. Ele não precisava mais disso, mas ele veio aqui para ajudar a gente a perceber essa necessidade da gente fazer esse trabalho de renúncia, de não brigar com ninguém, de ser bom em todos os aspectos, conforme está lá naquela pergunta 886, né? Ser bom com todo mundo, ser indulgente, enxergar que o outro está numa posição diferente, ele não consegue ainda alcançar o que a gente já alcançou naquele detalhe, e ainda perdoar. Ele veio com esse exemplo maior para nós. Oi? Chacu? Porque ninguém é melhor e nem pior do que nós. Nós somos iguais. Sim. Tem uns que são melhores numa coisa e tem outros que são piores em outra. Nós estamos na mesma direção. Todos no caminho. Na Terra, né? Estamos todos dentro do mesmo processo de crescimento. Alguns não vão conseguir crescer de imediato,
outros vão, outros já estão lá na frente, bem na frente da gente. Então, nós temos que entender só isso aí. E perdoar. O outro não conseguiu ainda. Oi? Todos estão no aprendizado aqui, Todo aprendendo. mundo, todos nós. Não tem nenhum aqui que não esteja nesse processo de aprendizado, de crescimento. Uns já aprenderam, estão mais na frente, outros estão no meio, outros estão lá no início da fila ainda. Mas vai fazer o quê? Ele também vai chegar nos primeiros lugares. A gente precisa só ter essa percepção e paciência. Ter paciência para aguardar. Irmão, né? Oi? É um irmão nosso que está ali. É um irmão nosso. Nós já também passando por essas feiras da ignorância. Não tem, como se eu estivesse tentando subir, aí desce um pouquinho, mas sobe outro. Então, é assim que nós estamos. Nós todos estamos assim, né? Nós todos estamos assim. Quando a gente compreende isso, aí fica mais fácil, né? A gente fica mais tranquilo também. Essa caminhada não é fácil. Não precisa ter pressa, mas também não pode parar. Tem que ter constância. Tem que ter regularidade no trabalho interno, no trabalho ao próximo. Tem que ser sempre uma constante. Como o seu Jerônimo diz, o trabalho constante nos dá força permanente. Isso. Exatamente. Mas eu estava lembrando daquilo que a Cleonice falou logo lá, porque ela falou assim, ele guarda para si. De repente, o primeiro passo seja não revidar. Se guarda para si, já sabe que o segundo passo vai ser não guardar para si. Seria uma coisa que você vai fazendo assim, aos poucos, que a gente aqui, pelo menos, não tem condição já de abarcar uma situação perfeita, né? São passos, né? Você está falando, são etapas, né, do processo. Sim, eu acho que não existe nenhum demérito na gente em reconhecer que a gente não consegue fazer a coisa certa da primeira vez, nem da segunda, nem às vezes leva 100, 40, sei lá quantas mil vezes para a gente começar a conseguir. Mas é aquele negócio, trabalho de formiguinha. Tenta um pouquinho hoje, amanhã você tenta um pouquinho mais, um dia vai sair. Como é que é a música? O primeiro passo é um ato de coragem, não é não, assim? E tem que ter coragem mesmo, né? Eu só gostaria de fazer um comentário de que seja provação, seja expiação, seja escolha, você passar por alguma dificuldade, nada disso é castigo. Tudo é oportunidade dentro dessa caminhada, de passo a passo, dentro dessa caminhada evolutiva. Nada é castigo, sabe? Nós somos filhos de Deus, soberanamente bom, né, e justo. Então, nada. Por exemplo, o Dante exilado, que ele não tenha tido nada fez um trabalho, o Leonardo, Colombo, né? Qualquer situação que tenha sido, foi oportunidade de avançar um pouco mais em qualquer circunstância. Então, a gente tem que considerar também que nós vivemos muitos anos, né? muitos milênios cristalizando em determinadas situações e que quando a gente reage aqui de determinada maneira, é aquilo que já está automatizado no nosso espírito. Então, quando a gente tem consciência que não deve mais fazer aquilo, já é um grande passo, porque você já vai começar a trabalhar aquilo que está cristalizado em você. Pode não ser da primeira, nem da segunda, nem da terceira, mas você já está sabendo que você tem que mudar. Então, um belo dia, você vai começar tendo uma reação diferenciada, diferente. E aí, sim, esse processo começa a dar andamento. Isso aí. Isso é a briga do homem novo com o homem velho. Exatamente. O homem novo e o velho estão dentro de nós mesmos. Exatamente. E aí eu digo que nada é por acaso na nossa vida, né? As pessoas, o todo, né? Porque
Eu falo assim, o Arno é uma pessoa muito boa, muitíssimo boa, uma pessoa maravilhosa, fantástica. Eu não, como que eu vou dizer? Eu jamais pensaria. Eu falo assim, que depois que ele apareceu na minha vida, desapareceram todos os homens da face da terra. Todos os homens Que são... declaração, esse é o Arnon. Você está bem na fita, hein? Não, Mas ela sabe que a recíproca é puramente verdadeira. Mas aí, sabe o que acontece? Acontece que eu tenho que me cuidar muito, porque ele pode estar deitado, dormindo, se eu falar assim, levanta que eu preciso ir ali, ele levanta na hora e me leva, sabe? De bom grado. A gente vive muito em paz, mas tem aquelas pequenas coisinhas que incomodam a ele e que ele não é capaz de chegar e falar assim, ô meu filho, ou minha filha, você já pensou nisso? Não, aí ele fica chateadinho e vai lá pro canto. E é isso que eu falo para ele que não pode acontecer. Aí outra coisa, se eu disser assim, gente, seu Arnon, olha, eu amo a Yolanda, ele ama a Yolanda imediatamente. Se eu falar, eu detesto a Yolanda, ele detesta a Yolanda imediatamente. Então, eu digo que eu tenho que ter muito cuidado com o que eu falo, com meus sentimentos. É porque eu sou parceiro, é por isso. A palavra mais certa, parceiro. Parceria completa. O senhor é fiel até Felicidade. debaixo d'água, né, senhor Arnon? É? O senhor é fiel até debaixo d'água. A toda hora. Depois da pandemia, nós vamos casar esses dois de novo, hein? Ela é minha cúmplice, é minha amada, é minha namorada, ela é minha tudo. Eita, tá sendo gravado isso. Não faz mal, não. É para ser mesmo. É de coração que eu tô falando. Amor, gente! Que amor lindo! Isso é de coração que eu tô falando, não tô falando por falar, não. Eu tô vendo todo dia. Não, mas isso é real. Mas acontece que eu falo para ele, você não pode ser dessa forma. Você tem que mudar, você não pode ficar guardando as coisas para você desse jeito. Eu fico muito chateada, fico muito triste com isso. Fica tranquila, Cleonice. Aí eu acho que... É o jeitinho dele, né, Chacu? É o jeitinho dele. Exatamente. Ele está se sentindo bem, assim. Fica tranquila. A gente não muda o outro muda se acha que deve. Então, mas ele tem que galgar, porque ele tem que estar lá na outra vida junto comigo. Eu vou lembrar aqui o que Jesus falou para o Levi. Levi, quem cuida do mundo é Deus. Jesus falou isso para ele. Está lá no Boa Nova. Com certeza é. Com certeza. Mas, Cleonice... Você também quer demais, né? Você quer aqui, quer lá em cima, quer na outra vida também. Aí não pode. Vamos dar um... Pois é, viu, Chacu? Então, é dizer assim, como eu não posso cuidar do mundo, dela, eu, com certeza, eu vou cuidar. Pois é, está ótimo já, ué. Cleonice. Já é alguma coisa. Oi, Chico. Já é muita coisa. Tinha que colocar aquela música Alma Gêmea para encerrar o programa, hein? A Sheila tá aí. Ela e meus filhos. Eu morro de amor pelos meus filhos também. Todos eles. Andréia, Rodrigo, Sérgio, Juliana. Estraga todos os filhos, gente. Estraga. Fala, Chico. E as netas também. Você tem que ter em mente uma coisa. Vocês dois estão juntos exatamente para um aprender com o outro. E, com certeza, o que você tem de bom, ele está aprendendo. O que ele tem de bom, você também vai estar aprendendo. Ele é mais pacífico que eu, entendeu? Muito mais. Eu já fui bem calma, muito tranquila. Aquela que teve a coragem de alguém dar um tapa no rosto, mas literalmente mesmo, tá? Dar um tapa no rosto, eu virar e dizer, era isso que você queria? Pode bater do outro lado. E realmente virei o rosto e a pessoa bateu mesmo. Eu era desse jeito.
depois da vida foi me ensinando a ser um pouco mais dura, sabe? Para poder, por questão de sobrevivência. E depois que nós dois nos encontramos, é assim, a gente vive desse jeito, um tentando, quer dizer, eu controlo ele, ele não me controla. Mas Francisco, eu acho... você conhece alguma coisa parecida, Francisco? Oi? Você conhece alguma coisa parecida? Com certeza. Aqui em casa, na casa da Cleonice, na casa do Francisco, eu não sei, na casa do Chaco. Na A casa da Yolanda também Yolanda. tem cara. É assim mesmo. Eu acho que aprendendo. tá, é que nem eu falei uns dias atrás, eu acho que está havendo uma grande mudança planetária, sabe? Porque os homens isso estão tá, com sendo... certeza. Os E homens muito estão, rápido. os homens estão sendo muito mais complacentes com as mulheres, sabe? É Para com as evolução, né? mulheres. A troca de valores, a inversão, não é troca não, porque troca é um outro significado, né? A inversão de valores, sabe? Dentro do seio familiar, tudo isso. Eu acredito que não é por acaso e se fez muito rápido mesmo. A mudança está sendo rápida. Bom, pessoal, nosso horário chegou no final e amanhã nós vamos começar, então, o capítulo 8º. Vou passar para o Egeu. Os demônios. Vamos deixar os demônios para amanhã. É verdade. Hoje não foram os demônios. Yolanda, seu áudio está fechado, Yolanda. É o capítulo 9, né? O capítulo 9. Eu falei capítulo 8, né? 9. Eu errei. Chaco, eu mesmo. coloquei uma música aí da Elizabeth, da Lacerda. O quê? Falando Alma sobre gêmea? o amor. Não achei alma gêmea, não. Tá. Você quer colocar aí? Você já aprendeu? Eu não Depois sei. eu vou te explicar como é que compartilha. Tá então, bom. nós vamos pedir aí para a Paulinha fazer a prece de agradecimento, Paulinha. Com a música primeiro? Olha, eu achei a música aqui da Alma Gêmea, ela é de 5 minutos. Então coloca a alma gêmea para a gente ouvir, gente. Merece. Desculpa, gente. Olha. Tá todo mundo ouvindo? Sim. Todo mundo desliga o Tá áudio. ótimo. Desligue o áudio. Alma gêmea de minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando andava pelo mundo, triste só no meu caminho, chegaste devagarinho e encheste meu coração. Vinhas na bênção dos deuses, na divina claridade, tecer-me felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito. Juro-te eterna aliança, porque sou tua esperança. Como és todo meu amor,
alma gêmea de minha alma. Se eu te perder um dia, serei a escura agonia da saudade nos teus véus. Se tu me abandonares, luz terna dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores da claridade dos céus. Vinhas na bênção dos deuses, na divina claridade, tecer-me felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque sou tua esperança. Como és todo meu amor, se tu me abandonares, luz terna dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores da claridade dos céus, dos céus, dos céus, dos céus. Deus de infinita bondade, nesse momento, agradecemos o amor que tens por nós, que é muito maior do que qualquer amor que a gente possa ter. Obrigado. Obrigado porque isso tudo nos eleva. E o aprendizado de hoje foi tão bom para a gente poder pensar um pouquinho naquilo que a gente tem que fazer, em como fazer, que existe sempre uma saída e que, acima de tudo, não estamos sozinhos, temos sempre uma mão amiga a, às vezes, nos apoiar, às vezes nos ajudar, muitas vezes a nos sustentar. Obrigada por não nos faltar o seu amor todos os dias, na forma de bênçãos das mais variadas, seja para aprender, seja para apoiar, seja para nos alimentar. Obrigada, Senhor. Obrigada porque estamos vivos, estamos aqui na Terra nessa oportunidade, que o aprendizado é muito grande e que os nossos deveres com a educação atual do mundo também eles são muito grandes. O Senhor confia na gente e a gente quer por onde fazer para merecer toda essa confiança, todo esse amor. Fique conosco, hoje e sempre, que assim seja. Gilmar? Assim seja.